Então vamos para o assunto aí, que é um assunto que inclusive eu discuti em alguns grupos sobre isso, falando sobre aquele negócio da torcida organizada aí que saiu. Vamos lá, vamos falar. A pesquisa disse que o Vasco está em sétimo lugar, né? Que perdeu para o Atlético Mineiro e para o Cruzeiro. Para dar até mais detalhes para vocês, né? É uma pesquisa da CNN, né? CNN, Itatiaia, que é de Belo Horizonte, de Belo Horizonte, né? O dono, E o dono da CNN também mora em Belo Horizonte. então, tudo bem, mas aí vamos lá. Ó, primeiro, antes de passar para vocês, o que eu acho, os primeiros erros aí, né? O Vasco está 1% atrás do Cruzeiro e do Atlético Mineiro empatados tecnicamente, certo? E sabe qual que é a margem de erro? 1,1%. Então, cara, já bota no erro da margem para o Vasco passar eles. Então, assim, cara, eu acho que é uma pesquisa falha, com um pouco mais de 6 mil pessoas aí. Aí muita gente falou para mim, não, mas é uma pesquisa oficial. Pô, eu posso fazer uma pesquisa oficial Mundo Ed também. Vamos fazer aqui? A gente coloca aqui quantos vascaínos tem aqui. Então, assim, eu acho que é falha. Eu não acredito nisso, até porque Cruzeiro e Atlético Mineiro não fizeram nos últimos 10 anos aí campeonatos maravilhosos, seguidos, etc. Tá crescendo, crescendo. E o Vasco já foi até provado que a torcida cresceu, né, nesse tempo todo aí. Mas o que dizer nesse primeiro momento sobre essa pesquisa aí, Edmundo? O que você achou, cara? Eu acho justo que as pessoas valorizem os seus estados. Né? Recentemente teve uma polêmica que a Adidas disse que o Atlético era o maior de Minas, e aí o Ronaldo ameaçou a rescisão de contrato. Eu acho muito legal essas discussões. O que eu não acho legal é veículos de comunicação induzir as pessoas, porque nos tempos lá de trás, alguns times, alguns estados torciam todos para o time do Rio de Janeiro. Então, por isso que as torcidas dos times do Rio de Janeiro eram gigantes e o Vasco era uma delas. Perguntaram a alguém lá do Nordeste para que time eles torcem, até bem pouco tempo atrás, ou as pessoas de uma certa idade, tinham os times do Rio, de São Paulo, como primeiro time. Hoje não, hoje cada um torce para o time do seu estado. Tenho certeza que muita gente que torcia para times de outros lugares hoje torcem para o Cuiabá, porque tem orgulho do Cuiabá, do seu estado. Então, eu acho muito injusto você ao querer valorizar o seu estado, diminuir clubes como o Vasco da Gama. Eu acho que as pessoas pisam, aquela história de que chutam, que as pessoas gostam de chutar cachorro morto, eu acho que é mais ou menos isso. O Vasco vive um momento difícil, né? Dos maiores, dos grandes, foi o que mais vezes foi rebaixado, é o que mais tempo está sem grandes conquistas, né? Claro que tem, eu não estou incluindo aí alguns times para não ser leviano, só estou falando dos 5 maiores, né? É o único dos 5 maiores que não é campeão mundial, né? Então as pessoas pegaram de um jeitinho aí de diminuir a grandeza do Vasco. Eu acho que não é legal e acho que o torcedor do Vasco tem que se indignar com isso e protestar e fazer valer, né? Para políticos, para emissoras, enfim, fazer valer a sua força. Se, pô, eu não sirvo, eu sou pequeno, eu não vejo mais, não escuto mais. Acho que seria uma fórmula muito boa de protesto. Bom, antes de passar, Edu, para você, ó, deixa eu mandar, o Cláudio tá falando pesquisa fake, então deixa eu colocar, a galera reclama quando não colocam eles, ó, o Marcelo tá mandando mensagem, Fábio, o Wallace falando da pesquisa, todo mundo bem revoltado, até porque, né, o Vasco da Gama, gente, inclusive eu conversei com alguns amigos de Minas, nas cidades pequenas de Minas, lá, tem muitos vascaínos, inclusive mais que atleticanos e cruzeirenses em algumas cidades, então, só para corrigir algumas informações que eu dei aqui, viu? Ó, foram ouvidas 6.507 pessoas, né?
com 16 anos ou mais que declararam amantes do esporte. 325 cidades brasileiras no período de 29 de março até 2 de abril de 2023. E o erro é maior do que eu falei, viu? É 1,4 percentual. Para mais ou para menos. Ou seja, né, se o Cruzeiro e o Atlético forem para baixo e o Vasco para cima, passa e dispara, né? Então, assim, algumas coisas erradas. E a pesquisa é da CNN, da Itatiaia e da Quest, tá? Aí tá, só para complementar também das outras torcidas, né? Ficou o Flamengo em primeiro, com 24%, aí depois vem Corinthians com 18%, Palmeiras passou o São Paulo, 9% e o São Paulo para 8%, mas tem aquele mesmo problema de porcentagem. Atlético Mineiro e Cruzeiro empatados com 5%, e aí vem o Vasco com 4%, né? Pela margem, o Vasco pode ir até para 10º, né? Pela margem de erro deles aí, né? Enfim, o que dizer disso aí, Edu? O que você achou dessa pesquisa aí? Eu vou começar a fazer pesquisa aqui no bairro onde eu moro, porque tem mais de 6 mil pessoas. Se eu achar algum atleticano aqui, eu vou começar. Pesquisa oficial do Eduardo Ferrari e vou mandar para o Edmundo. Edmundo assina embaixo, ó, Vasco é a segunda maior torcida do Brasil, porque isso é maluquice. É uma doideira. Irmão, vou falar um negócio para você. Aparece cada feiticeiro, desculpa o termo, que eu, como vascaíno, quando eu li a matéria, eu acabei comentando, e você já tinha preparado a matéria também, cara, eu acho que querem sempre diminuir o Vasco de alguma forma, seja na torcida, seja no Maracanã, essa situação do Maracanã. Maracanã é meu também, é do Edmundo também. Quem paga os impostos aqui do Rio de Janeiro somos nós, pô, é do governo. Então, querem sempre diminuir o Vasco de alguma forma, cara. O Vasco não é... Assim, exemplo, eu viajei durante 2 anos seguidos aí, o Vasco em Série B, inclusive contra adversários grandes como o Grêmio. E aí, cadê a torcida dos caras? Eu chegava lá, o aeroporto estava parado com o torcedor do Vasco, recebendo todo mundo, né? Desembarcava ali aquela loucura, e você fazia live, tem a live aqui. E cadê a torcida adversária, pô? Então, assim, cara, eu acho que isso é eu vou falar que é uma covardia contra a instituição Clube de Regatas Vasco da Gama. Briga na parte de cima com o Corinthians, na minha opinião. Não vejo, nunca vi, tá? No Nordeste, principalmente, nenhuma dessas torcidas, tá? Fazer o que a torcida do Vasco faz. Né? Claro, a do Flamengo faz, mas tem aquela ondinha também. Qual é o seu time? Ah, sou Piauí. Tá, e o segundo? Ah, eu sou Flamengo. Pô, não, quero saber qual é o seu time de verdade, porque o vascaíno, geralmente, qual é o seu time? Eu sou Vasco. Tem algum outro segundo time? Não, eu sou Vasco. Não estou falando isso porque eu sou vascaíno, não. Porque a torcida do Vasco, aqui, Edmundo, o Edmundo sabe disso melhor do que eu, porque ele viveu isso o tempo inteiro, intensamente, né? Pô, a torcida do Vasco ela é louca pelo clube, cara. Ela não abandona o clube, ela não abandonou o clube em 4 rebaixamentos, em 5 Série Bs. Será que não dá para a pessoa ter um pouquinho de consciência antes de montar, elaborar um tipo de pesquisa como essa e colocar nas redes sociais? Que é isso? Onde que a gente vai parar? Né? Hoje, por exemplo, cara, assim, só vou terminar aqui, o Fluminense foi campeão carioca. Foi campeão carioca. Pô, e eles estavam falando na televisão, não vou ficar falando aqui em programa, para não gerar polêmica, do Flamengo, pô. Eu quero saber quem é o técnico do Flamengo. A torcida do Fluminense tinha que ir para as redes sociais e falar, pô, peraí, o meu time foi o campeão. Sabe? Então tem que valorizar mais o título, né? O Palmeiras foi campeão em cima do Água Santa, vencendo com autoridade. Eu gosto muito do Abel Ferreira, do estilo de jogo dele também. Parabéns ao Palmeiras e ao Abel Ferreira. Então, essas são as formas que eles utilizam para ganhar, não sei, na minha opinião, não sei o tipo de audiência, mas não adianta você ganhar em audiência e perder em credibilidade, porque a torcida do Vasco ela dá audiência para qualquer tipo de veículo de informação, qualquer, televisão, rádio, YouTube, a torcida do Vasco ela é gigantesca, não só no Brasil, no mundo. Gigantesca, que a gente está chegando a 1.500 simultâneos, mesmo ainda faltando uma semana para o começo do Brasileiro, que com certeza vai crescer mais ainda. Então, peço mais uma vez, quem está chegando na live, deixar o like, se inscrever no canal, se inscrever no Vasco Connection também, o canal do Edu, tá aqui na descrição. Quem tiver pelo Edu, se inscreve também no Mundo Ed, também tá aqui na descrição.
Deixa like, gente. Tô vendo aqui, a live tá com pouco like perto dos simultâneos que tem aqui. Então, ajuda a gente aí, se der para compartilhar também. Tô vendo o pessoal aqui bem revoltado com essas pesquisas. Olha lá, o Antunes falando que o dono da CNN é o Mecenas, que torce para o Atlético Mineiro. Isso aí, nem que a gente não coloque isso, tá, gente? Mas assim, é o que eu acho impressionante, né? E ó, eu tô falando como um cara que não é vascaíno, tá, gente? O Vasco sempre foi, de alguma forma, prejudicado na mídia, tá? Na minha opinião. É uma opinião, isso é uma opinião minha, tá? E, por exemplo, quando saiu uma outra pesquisa antes dessa, que o Vasco estava em 5º lugar, eu achava ainda, falava, pô, não sei não, eu acho que o Vasco briga com, pelo menos com São Paulo e Palmeiras aí na torcida, etc. Eu até acho que Flamengo e Corinthians tem uma torcida um pouco maior mesmo, mas eu achava que brigava para terceiro, segundo ali, beliscando lá para cima. A gente nunca vai conseguir falar com todo o Brasil para saber exatamente qual a maior torcida, etc. Mas assim, o Edmundo, uma coisa que a gente até comentou aqui já outra vez, lá, da outra vez da manchete, né? Quando a manchete é o Vasco ganhou, o Vasco perdeu, como muda, né? Esse negócio. Então, assim, cara, é difícil a gente dar credibilidade para qualquer tipo de veículo por conta dessa perseguição que existe com o Vasco da Gama em muitas e muitas vezes, né, cara? Eu acho que as pessoas deviam separar o profissional do pessoal, né? E eu acho que as pessoas não fazem isso. Eu depois que parei de jogar, trabalhei quase 13 anos em emissoras e as pessoas fazem questão de mostrar o time que torce, e fazem são tendenciosas a mostrar mais o time que elas torcem do que os outros times. Cara, enfim, é uma pena. Eu acho que é por isso que os canais de YouTube do Vasco da Gama crescem tanto, porque se eles não mostram, ou pelo menos se eles não falam a verdade, né, nos canais que falam do Vasco, pelo menos a gente fala verdade, e também tem as críticas, a gente fala de coração, né? Claro. E a gente consegue enxergar os defeitos. A gente também consegue enxergar os defeitos, mas consegue enxergar as qualidades. Eu acho que, cara, isso nem é um assunto, e acho que também não é relevante se é maior ou menor. O mais importante é ser melhor administrado, sabe? E ser vencedor, porque é isso que é importante. Você acabou de citar o Edu citou o Fluminense, porque o Fluminense não está no top 5, ele não podia ser campeão carioca. O Água Santa, porque não está entre as, sei lá, 50, 100 maiores do Brasil, ele não poderia ter sido campeão paulista ontem, que fez um campeonato excelente. É que do outro lado tem um time fantástico, um técnico maravilhoso. Eu acho que essas pesquisas são para enganar bobo, sabe? Para enganar bobo, para autovalorizar a eles próprios, a quem fazem as pesquisas. Eu acho até irrelevante a gente ficar tocando aqui, porque, para mim, o Vasco é o maior time do mundo. E a minha opinião importa para mim. Pode não importar para outras pessoas, mas para mim ela importa bastante. E é com essa opinião que eu prefiro ficar. Boa, falou bem, falou bonito. E tem até superchat aqui, gente. Vou colocar aqui porque eu já faz um tempo, ó, do Sidney tá mandando, por exemplo, saudações vascaínas, boa noite a todos da bancada, lembrando que o dono da CNN é o mesmo que está derramando dinheiro no Atlético Mineiro. O Sidney lembra o que já falaram aqui no nosso chat. Obrigado pelo superchat, Sidney. O Alexandre Eiras está mandando aqui. Quando será possível entrar como membro do canal? Ed, o Vasco te procurou para o jogo da final do ano, no final do ano? Bom, Alexandre, obrigado pelo carinho, obrigado por estar aqui com a gente, obrigado pelo superchat. Cara, a gente está discutindo bastante essa história de membros. A gente precisa de grana aqui para poder contratar pessoas, enfim. É uma questão profissional também, mas a gente tá numa linha tênue aí, querendo, sem querer que as pessoas acham que isso aqui é só por grana, né? Então, enquanto a gente puder levar sem
sem o profissionalismo que é necessário para tocar um canal de YouTube, a gente vai tocar. Cara, me procuraram sim, falei algumas vezes com o Luiz Melo, inclusive tem a possibilidade de fazer uma camisa para festejar, né, o título de 97, aproveitar que é a capa e fazer uma camisa bem similar àquela que foi usada em 97. A gente está conversando, só que esses últimos jogos, essas eliminações, deixaram o período um pouco conturbado, mas a gente pretende falar disso nas próximas semanas e resolver todas essas questões.